Meus amados amigos e irmãos, bom dia para todos vocês. Hoje é quarta-feira, 28 de abril. Deus muito abençoe, Deus ilumine seu coração. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus lá em 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados amigos e irmãos, nós devemos entender que o ser humano ele necessita de adorar a Deus. Sabemos que no coração do ser humano há uma necessidade de adorar o Criador. As diversas culturas elas buscam meios de adorar uma entidade sobrenatural e superior. O problema é que eles não conhecem o Deus da Bíblia e acabam adorando ídolos, ou falsos deuses. E aqui fabricado pelos seus próprios corações ou fabricado pela sua própria mente. E a Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento, ela, por meio dela, nós aprendemos a adorar a Deus. Então não tem como nós adorarmos a Deus sem as Escrituras Sagradas, porque elas mesmas testificam do próprio Deus. E através dela que Deus estabeleceu o meio pelo qual nós viéssemos a conhecê-lo e adorá-lo. E Deus designou, nos ensinou, como foi dito, a forma de adorá-lo. E pelo fato de que o nosso propósito é adorar a Deus. O fim principal do homem é adorar a Deus e glorificá-lo de todo o coração. E na adoração especificamente com relação à nossa espiritualidade, a Bíblia registra 2 pontos de relação entre a criatura e o Criador na súplica e na adoração: o coração do homem e o culto público. E hoje eu gostaria de falar sobre o coração do homem. Lá em Jeremias 17:10 diz que Deus sonda a mente e coração para recompensar o verdadeiro adorador. Olha só o que aqui diz o texto: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A adoração a Deus tem que ser algo sincero, porque Deus conhece o verdadeiro adorador. Tem que ser algo sincero e verdadeiro. Não adianta ou não faz sentido dizermos que estamos adorando a Deus com o coração cheio de ídolos. O que é ídolos? A Bíblia escreve que ídolos é algo falso, fingido. O que pode ser um ídolo no nosso coração hoje? Pode ser qualquer coisa que ocupe prioridade em seu coração acima da palavra de Deus, acima do próprio Deus. Um exemplo pode ser o dinheiro, o conforto. O Deus desse século é o dinheiro, o Deus do dinheiro é o conforto. E muitos, movidos por essa ganância, ignoram o próprio Deus, o dia do Senhor, o domingo do Senhor, a palavra de Deus. Ou pode ser também algo meio que até diferente, raiva, mágoa. Muitas pessoas acaba sentindo tanta mágoa, raiva das pessoas, que ele se torna um ídolo no coração. Então tudo aquilo que ocupa predominantemente o seu coração acima de Deus já é um ídolo. E o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Existe uma idolatria mais comum, talvez, o temor dos homens, a busca por aceitação e o medo de ser rejeitado. Talvez seja também um tipo de idolatria que acaba crescendo na humanidade. As pessoas têm medo de ser rejeitadas e sempre elas buscam palavras, para bajular o outro ou o próximo, com um sentimento falso, para agradar quem ela pensa que é importante para ela. E isso acaba acontecendo. E aquela que ama a aprovação dos outros sempre irá correr atrás de prestígio, Ela faz o bem, ela vai à igreja, é talentosa, sempre é mais espiritual que todos, mas existe em seu coração a motivação,
não a glória de Deus, mas a sua própria glória, porque ela está buscando a aprovação das pessoas. Então, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E aqui o texto de Jeremias 17:10, contrário a essa afirmativa, né? Ele diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então nós devemos confiar inteiramente o nosso coração em Deus, não no dinheiro, não no conforto, não na vingança, não nos homens, não no medo de ser rejeitado ou a busca por aceitação ou aprovação. Acho interessante essa questão do coração, porque o primeiro mandamento, lá em Êxodo 23, diz que não terás outro Deus diante de mim. Não existe outros deuses, só existe um só Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Porém, Deus, conhecendo o coração do ser humano, sabendo que o ser humano já era tendencioso a criar ídolos no seu coração internamente, ídolos também externamente através da sua imagem, então ele já estava alertando, estava já orientando aos homens para que eles tivessem medo ou para que eles tivessem preocupação em não criar em seu coração deuses que distanciam do Deus verdadeiro. E por isso que Deus estabelece em sua palavra, né, o caminho, a Bíblia, o caminho para a adoração. Tendo em vista que o ser humano já tem a tendência de buscar ou de procurar outros deuses internamente no próprio coração, a Bíblia ela se apresenta como meio para conduzir o coração do ser humano. No primeiro grande mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus deve ser a prioridade da nossa vida. Deus deve ser a prioridade em tudo que fazemos e tudo aquilo que somos. E que Deus possa ocupar o seu coração como prioridade, como algo que é único e tem a primazia na sua vida. Que Deus muito abençoe você. Vamos orar nesse momento? Pai querido, Deus amado, mais uma vez, Seu Deus, chegamos a Ti, que nós possamos recorrer a Ti, ó Pai amado, na adoração que nós prestamos ao Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, adorá-lo conforme a nossa imaginação, conforme a nossa forma, Seu Deus, de pensar, mas que nós venhamos adorá-lo conforme a Tua palavra e conforme aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, com coração puro, Seu Deus, e sincero. Porque o Senhor, somente o Senhor, é capaz de sondar o nosso coração e ver, meu Deus, toda a maldade e toda a idolatria. Tenha misericórdia de nós, que nós possamos confiar em Ti, confiar no Senhor, hoje e para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado amigo, Deus muito abençoe. Então está aqui a nossa orientação, que a Bíblia é o meio pelo qual Deus nos orienta o nosso coração, como adorá-lo, tendo em vista que não existe outros deuses, porém o nosso coração ele tem a tendência de criar deuses ou falsos deuses, né, para ocupar o lugar central daquilo que é do Criador Pai Celeste. Deus muito abençoe, fique na paz de Cristo Jesus.